Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Mais uma vez nós estamos cá consigo a trazer mesmo aqui conversa sobre o Islã. Desta vez nós temos nosso convidado, Maulana Osman Abdul Rashid, que vai nos trazer aqui um tema muito crucial, tema este que vai falar a educação dos filhos no tempo atual. Há muita disparidade, porque onde todo mundo é pai, é filho, é mulher, é esposa, é nossa mulher lá em casa, está à procura da sua emancipação, está à procura dos direitos, mais que deveres, não é? Muita gente não tutela seus deveres. Nós queremos saber agora, queremos trazer aqui no contexto islâmico, como é que os muçulmanos, a maioria das crianças muçulmanas são muito conservadoras, muito respeitosas, com outra educação diferente de outras nações, e nós queremos saber o segredo, roubar um pouco de dicas de Maulana Osman. Estamos a falar na educação dos filhos islamicamente. Como é que funciona, como que o Islã trata a sua criança logo depois de conhecer o mundo? Assalamu ala man ittaba al-huda. Jazakumullah khairan wa ahsan al-jaza. Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pela oportunidade e agradecer também à NSTV pelo convite de aqui estarmos presentes. Indo ao tema, é sempre importante na educação dos filhos, quando nós queremos educar nossos filhos, a base importante é nós verificarmos as condições em que nós estamos e as condições em que nós nos encontramos, tendo em conta que sempre antes de nós termos um filho, temos que saber que esposa temos que ter e que marido temos que ter. Antes de ter um filho, é importante saber identificar quem será a mãe do seu filho e quem será pai do seu filho. Sim. Okay. Isso é importante, porque os nossos filhos hoje, eles passam a maior parte do seu tempo não conhecendo a sua história, né? A história do seu passado, de seus pais, o que seus pais viveram, como os seus pais viveram e como os seus pais também receberam a educação. E nós também, como pais, às vezes nos perdemos. Nos perdemos porque não conseguimos transmitir aqueles ensinamentos que nós recebemos com os nossos pais, com aquele pensamento que não, agora está tudo globalizado, agora é mais fácil porque temos a mídia, temos a internet, temos a comunicação e deixamos os nossos filhos já solta. Então o Islã ele nos ensina aqui como um pai pode proceder com o seu filho, como um pai pode educar o seu filho. O Islã nos ensina e também Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nos mostrou, nos ensinou como um pai deve educar os seus filhos. Porque, alhamdulillah, nós todos temos conhecimento que o nosso mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi pai de 7 filhos. Então ele tentou o máximo de demonstrar os bons ensinamentos aos seus filhos. Enquanto eles em vida, eles tiveram esse privilégio de adquirir um bom conhecimento do seu pai. Do seu pai. Agora, nós temos, por exemplo, queríamos saber no Islã com quantos anos a criança deve começar a ser educada quando nasce. Com quantos anos a criança deve começar a ser educada? Como pais, nós temos que perceber que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu ao ser humano uma memória excepcional, que não precisa de um refrescamento, não precisa ser formatado, nem precisa ser atualizado. Mashallah. A mente humana. Agora, essa também pode ser a questão de várias pessoas. Com quantos anos eu posso começar a educar meu filho? Antes de eu responder mesmo essa questão, vamos colocar aqui um exemplo um pouco assim. Um pai e uma mãe. Eles têm um filho de seus 3 anos, 2 anos.
naquela idade, os pais têm uma atitude negativa em frente do filho. E tendo em conta que a memória do filho está a processar naquele momento. Já tem, porque antes nós já colocamos um ensinamento psicológico na criança. Psicológico porque tudo aquilo que os nossos filhos veem, enquanto eles não têm capacidade de falar, não têm capacidade de impedir, o máximo que eles fazem é guardar. Para sua aplicabilidade no futuro. Sim, no futuro eles começam a aplicar. Eu tenho dito isso às vezes, você encontra um jovem delinquente. Um jovem delinquente. Que a esposa não tem descanso em casa. Está todos os dias a levar porrada. Mas vamos ver o pai daquele jovem. É um santo na estrada. Na rua onde ele passa, as pessoas conhecem ele como um bom homem. Mas quem conhece aquele homem em casa dele? É o filho e a esposa. E nós começamos a perguntar, como este filho saiu assim? Se o pai é boa pessoa. O próprio pai começa a perguntar à esposa, onde nós falhamos? Nós demos tudo a ele. Mandamos a escola, demos tudo o que ele queria, compramos aquilo, compramos. Mas hoje, por que está a se comportar assim? Então, o pai acaba se esquecendo que passou um momento que ele educou o filho de uma maneira em que ele não esperava que estava a educar. Porque em certos momentos ele espancava a esposa em frente do filho. E automaticamente o filho gravou aquilo. Passou a ser uma educação. Que não tem nenhum problema. Porque a primeira escola é a escola que um pai dá aos filhos, que é ele próprio, a educação que ele transmite. O primeiro professor é o pai. Sim, é o pai. O pai tem que trazer bons exemplos. Então, nós podemos aqui, talvez, colocar a questão assim, com quantos anos as crianças percebem que de verdade aqui esta é uma educação. Praticamente, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no hadith, ele diz assim, Muru awladakum bis-salat wa hum abna sab'a. Ordenem, ensinem os vossos filhos a praticar a oração quando eles tiverem a idade de 7 anos. Praticamente nós conseguimos perceber aqui que 7 anos é uma idade que dá para começar a transmitir alguma coisa para... Dá para começar a transmitir alguns ensinamentos ao filho. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: "Wadribuhum idha balagu 10". Repreender o filho quando ele completar a idade de 10 anos. Significa uma certa transformação também mental dela, da criança, não é? Sim, em frente do hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: "Wafarriquhum fil madaji". Separa eles no lugar de dormir. Este é um... Isto com quantos anos? Com 10. Com 10 anos. Com 10 anos. Separar eles. Esta é uma educação que a maior parte de nós temos falhado. Temos 2 filhos em casa. Uma menina e um rapaz. Os 2 têm 7 anos. O pai, 7, 8, 9, 10 anos. O pai e a mãe colocam eles a dormir na mesma cama. São irmãos. São irmãos, não tem nenhum problema, são irmãos. Homem e mulher, com aquela idade. E para piorar a situação, eles, por falta de condições que nós temos, o cobertor deles é o mesmo. Cobrem o mesmo cobertor. E crescem assim. Somos irmãos. Mas o que o Islã diz não. Eles têm que separar. Se não conseguem separar a cama, a cama é única. Mas o mínimo que tem que se fazer é separar os cobertores. Cada um ter o cobertor dele. Mesmo que os 2 sejam homens, cada um tem que ter o cobertor dele. Mesmo que as 2 sejam mulheres, cada uma tem que ter cobertor dela, porque nós vamos analisar agora aqui com quantos anos uma mulher atinge a puberdade. No Moçambique como este é normal, com 9, 10, 11. E vejamos já 10 anos, ela a irmã, ela com a irmã, as 2, uma tem 15 anos, outra tem 12 anos. Estão lá na cama, as 2 já são adultas e cobrem o mesmo cobertor. O que esperamos dele? É por isso que temos esses desastres hoje em dia. Jovens, homens a se fazer de menina, menina a se fazer de homem. Então é um desastre. Então Allah subhanahu wa ta'ala no Surat Luqman, ele traz ensinamentos espirituais, ensinamentos que Luqman foi considerado como um dos
melhores mentores, um dos melhores mentores na educação dos filhos, porque ele priorizou o Islã, a unicidade do filho, que ele diz: Ya bunayya la tushrik billah, oh meu filho, não crie parceiros de Allah. Inna shirka la dhulmun azim, porque criar parceiros de Allah é uma das grandes injustiças. Ya bunayya, oh meu filho, aqimi salah, estabeleça a oração. Wa'mur bil ma'ruf, ordene o bem. Wanha anil munkar, impeça o mal. Wasbir ala ma asaba, e tenha paciência de tudo que vai te acontecer na vida. Hoje nós percebemos isso. Quantos pais, quantos de nós temos essa capacidade de sentar com o nosso filho e dizer: oh meu filho, se você não faz salat, Allah vai castigar assim. Ter uma conversa, não é? Do pai para os filhos, haver uma comunicação, porque o dia de hoje o pai está no seu celular, o filho no celular, a esposa no celular, ninguém conversa com ninguém. E depois, não só na altura, nós tínhamos já a conversa de 10 anos atrás, as pessoas estavam focalizadas à televisão. Hoje também a televisão está a morrer porque tem um telefone. Tudo que você quer está no telefone, ninguém consegue ver telejornal porque está no seu WhatsApp, está a trabalhar, é normal. Você quer conversar com sua esposa, com seu filho, tem que estar no seu serviço para aproveitar via telefone, mandar uma mensagem e orientações, mas quando chega em casa já não é com ele que conversa, é com outro que conversa. Então, esse desligamento, essa desligação, essa distância de comunicação será a causa de fragilização na educação moral dos nossos filhos? Nós temos que perceber que os tempos são remotos e os tempos já deram, as coisas mudam, né? O tempo manteve o mesmo, mas as coisas mudam. Nos anos 90, 80, 70, por lá, qual era a prioridade? Era, depois de um jantar, acendem lá o lume, toda a família lá, o avô está lá, o pai está lá, está a transmitir a educação. Que não, vocês têm que crescer assim, a educação é esta. Com o tempo, o lume já começou a se apagar, e a conversa passou a ser a televisão. As pessoas já ligavam a televisão. Antes da televisão apareceu a rádio. Sim, a rádio, as pessoas juntavam-se, escutavam a rádio, mas chegavam uma certa hora que o pai está lá, dizia que essa hora aqui não é para criança escutar rádio, vão lá dormir, essa é hora de dormir. Então, passou agora para a televisão, é o mesmo, e o desastre agora que está, agora, além de o pai dizer ao filho ir dormir, assiste todos os programas com o filho, e ele cansa de assistir e vai dormir e deixa o filho assistir. Aí na sala? Sim, na sala. Não consegue dizer que filho vai porque você amanhã tem que ir à escola? Não consegue. Mesmo se ele acorda às 0 horas, 1 hora, quer beber água, encontra o filho em frente da TV, está a assistir. E não há problema? Para ele não tem porque está dentro de casa. Falando nisso, nós temos aqui, muita gente está a tirar pedra para os filhos. Crianças de agora, é a linguagem popular ali. Crianças de agora. Mas temos um exemplo claro, como a Ana está a explicar, que os pais antigos também, quando chegasse à sua casa, tinha tempo de chamar seus filhos, netos, para conversar, como ouvimos do Sayyidina Luqman, alayhi salatu wassalam, que conversou com seus filhos, conversava. Então, os pais também tinham essa carreira. Agora, o problema daqui são filhos de agora ou pais de agora? É assim, é o seguinte, antes de nós nos colocarmos nessa questão, crianças de agora, o pai diz que eu também já estou cansado, não sei o que fazer consigo. Porque o pai de agora Sim. acorda às 4 para os serviços, sim, deixa filho a dormir e volta às 21, encontra o filho a dormir. Pode acabar uma semana. A que responsabilidade de quem será? Nós não podemos achar isso como algo normal. Por quê? Porque desde muitas pessoas trabalhavam. Os nossos pais trabalhavam. Os nossos avós trabalhavam. Através desse trabalho, eles conseguiam trazer o sustento em casa. Agora, nós não podemos usar o trabalho como desculpa da má educação dos nossos filhos. Nós temos que assumir a responsabilidade
que algo falhamos para a educação dos nossos filhos. Que são filhos de agora estão se comportar assim. De onde eles trazem esse comportamento? É a irresponsabilidade que o pai tem. Por quê? Porque o pai, trabalhando desta maneira, saindo de casa, agora a coisa está mais facilitada. Existe transporte a andar todo momento. O tempo dos nossos pais, nossos avós, não havia transporte. Caminhavam a pé. Eu acredito, acho que saíam até em casa 3 horas de madrugada a andar. E voltavam cedo. Sim, nós crescemos naquelas comunidades em que o nosso pai, quando acordava para Salat al-Fajr, às 4, o filho, basta ouvir o som do balde a tocar, ele já sabia, agora tem que acordar. Tem que tomar banho e ir fazer Fajr. E qual era a distância das nossas casas para o masjid? Era uma distância que o pai percorria com o filho 5 km, 6 km para o masjid, fazer que Salat de Fajr. Os filhos não ficavam em casa, mas hoje o pai está muito próximo ao masjid, nem Salat al-Fajr não leva, nem Salat al-Dhuhr, nem Asr, nem Maghrib, nem Isha. O que ele espera desse filho? O filho é autônomo. Sim, o que ele espera? Porque nós também, agora, a alteração maior qual é? Antes, quando o filho passeava, o filho já sabia, antes do sol entrar, eu tenho que chegar em casa. Ele queria ir brincar, não pode sair em casa antes de almoçar. Se ele saísse minutos escassos para o almoço, o que o pai dizia? Não chama ele. Deixa, nós vamos almoçar, vocês lavem prato, quando ele vir vai manter assim com a fome. Mas hoje, o que acontece? O filho quando sai, o pai quando diz que não pode restar nada para ele, o que a mãe diz? Não, aquele criança, vai matar criança com fome. A mãe contradiz. Sim. O pai. E como que os muçulmanos também fazem? Porque agora parece que o mundo saiu da analogia para a tecnologia. O pai, quando faz isto, aliás, quando a mãe começa a impedir, será que a mãe está à busca da emancipação da mulher? Já que a mãe está à procura do seu direito, está a lutar pelo seu direito da mulher e também leva o filho junto, que não tem que ser discriminado ou violentado. Porque até há momentos que quando o pai excede um bocado, a esposa ameaça que eu vou lhe processar porque está a tocar no bebê. Como é que fica isso? Como dizem assim, quem não conhece o seu passado nunca terá um futuro. Se você não conhece o passado, então esquece o seu futuro. Nós temos que voltar atrás. A mesma mãe, o mesmo pai tem que voltar atrás. O tempo em que ele era criança, quem incentivava para o melhor aconselhamento dele? Quem passava aquele o dia inteiro? Era a mãe. E quando o pai voltava tarde, o que a mãe fazia? Falava para o pai, que é para o seu filho, hoje fez isto, aquilo e aquilo, tem que repreender. E o pai o que fazia? Esperava o filho jantar, depois de jantar repreendia o filho. E a mãe não intervia em nada, porque sabia que ele encarregou ao pai para repreender o filho. Não estavam preocupados naquele tempo, eles acharem, os filhos acharem que não, na minha casa a boa pessoa é minha mãe, ou boa pessoa é meu pai. Porque mesmo o pai também dizia à mãe, que veja lá o seu filho onde está a andar, tem que repreender ele. E a mãe repreendia o filho. E o pai não... Este é o modelo que o Islã está a usar. Sim. E a mãe, o pai, quando a mãe está a repreender o filho, o pai não intervia, porque ele já deixou a responsabilidade da repreensão com a mãe. Mas hoje, vamos ver, um pai chega em casa, diz ao filho, senhor, isso não se faz, larga. O que a mãe diz? Não, esse ainda é miúdo, deixa ele, vamos educar. Está a falar isso em frente de quê? Do filho. E o filho começa a perceber, não, aqui na minha casa quem é autoritário é quê? A minha mãe. É minha mãe. Ou por outra, a mãe notou algo negativo no filho, tentou repreender o filho, o pai diz, não faz isso. Eu gosto muito de minha filha, eu gosto muito do meu filho, não pode fazer isso. Não quero ouvir isso. Alguém vai se dar mal. Em frente do filho. O filho começa a perceber que não, o meu pai é autoritário. Então, em frente da minha mãe, eu posso fazer qualquer brincadeira, não vai fazer nada. Porque o meu pai já falou.
Às vezes o filho também pensa isso, não, em frente do meu pai eu posso fazer qualquer coisa. Naquele dia minha mãe respondeu em frente do pai, o pai não fez nada. Então nós como pais, como filhos, se queremos ver a boa educação dos nossos filhos, temos que nos unir e todos optarmos em uma e única solução. Para ver essa comunicação de solução, estamos aqui a falar Maulana acabou de falar no princípio de que tem que fazer uma seleção matrimonial. Sim. A coifa de um bom fruto, aliás, a gente colhe o que planta. Então significa, se nós vamos buscar, queremos um bom filho, de certeza absoluta, temos que preparar o campo, quer na parte do marido ou da mulher. Sim, sim. Então, sendo assim, o mundo de hoje também é tecnológico. Há casamento nos Facebooks, no WhatsApp, aonde tu não conheces, queres casar em Brasília, queres casar aonde, mas qual é o critério que o jovem muçulmano tem que usar para atingir ou ter uma boa mulher? Porque também, o que acontece? Todo mundo está ansioso, quer ter um Maulana, todo mundo está ansioso, quer casar com uma apá, mas este Maulana, 80% são postos na madraça quando é mais maluco em casa. Quando é um bom filho, não vai lá. Só quando até os pais, quando vêm, Maulana, ajuda-me lá meu filho, porque este não ouve, este é maluco. O que é maluco, o que é uma coisa louca, te entregar a lá. E quando fica Maulana, a ansiedade é que eu quero casar com o Maulana fica violento. Quando uma menina que também quer estudar, não dorme em casa, não faz o que, esta tem que ir à madraça. Encontra-se com um maluco e uma maluca para poder fazer um filho. Como é que se gera isso? Nós temos que perceber, ainda tocou um bom assunto. Eu sempre tenho dito assim, que nós não podemos ficar com alguém pelo que a pessoa tem. O ser alim é o que a pessoa tem de ser alim. O ser apá é uma qualidade que ela tem de ser aquilo. Mas nós temos que nos casar olhando para o que a pessoa é. Antes dele ser um alim, antes dele ser uma apá, tem uma parte aqui humana dela. Tem um passado. Sim. Então nós temos que avaliar isso. Temos que avaliar, porque se a expectativa for essa, não, eu vou casar com uma apá porque a minha vida vai mudar com ela. Mas você tem que saber o historial da vida dela, a família dela. Por isso que no hadith, Aisha radiyallahu ta'ala anha, no hadith que fala de casamento, ela diz, وَلِحَسَبِهَا, a mulher é casada pela sua linhagem familiar. Que tipo de mulher nós queremos casar? Que tipo de homem nós queremos nos casar com ele? Quer dizer, é um homem que você de primeiro sabe que a família dele, o pai dele com o meu pai não se dá. Mas eu amo ele. Como você vai ficar com esse homem? Se você já sabe que o pai deste homem com o meu pai não se dá. Ou então, o pai dela com o meu pai não se dá. Como você vai tentar agilizar esse processo? Por isso nós vemos esse desastre. Casar. Eu sou casado. Tenho 3 filhos, 4 filhos, mas eu não posso chegar em casa do meu sogro. Não posso chegar, é um problema. Então, quando quero organizar uma festa, o que eu faço? Organizo uma festa só em casa do meu sogro. Só com a família do meu sogro. Depois de acabar lá, organizo outro dia uma festa só com a minha família. Porque as duas famílias não podem se encontrar. Não se unem. Então, casamento não é de 2 pessoas. Casamento é de família. Porque deste casamento saem filhos, saem sobrinhos, saem netos, é família. Amor é de 2 pessoas. 2 pessoas se encontraram, se amaram e decidiram casar-se. Casar é união de família. Então nós não podemos considerar que casamento é de 2 pessoas. Não. Casamento é de família. É unir a família. Por isso nós falamos aqui, é uma união. Então, nós vemos aqui que o desastre que tem os nossos filhos, suponhamos um jovem que dos seus 14 anos que ele começou a consumir bebida alcoólica, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 anos ele a consumir bebida alcoólica.
E o pai não conseguiu mudar ele. Então decidiu levar ele para a madraça. Em um ano que ele ficou na madraça, quando sai férias, ele quando chega em casa, começa a beber. O pai o que diz? Mas como também essa madraça? Não consegue mudar este? E o pai se esqueceu que ele ficou na madraça alguns meses. E ele está com esse jovem, esse indivíduo. Há 15 anos. Há 15 anos não conseguiu mudar. Como a madraça vai mudar ele em alguns meses? É impossível. Então nós temos que aqui trazer a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade. Sim, trazer um pai admite uma filha dos seus 15 anos, 16 anos, trazer um telemóvel mais caro do mercado. E não pergunta. Não pergunta. E ela quando traz 2 celulares. Um celular para ela, um celular oferece ao pai. Que é pastor te oferecer. O pai não pergunta, você não trabalha? Onde trouxe o dinheiro para isso? Mas, nos tempos, só você trazer uma caneta em casa para o seu pai. Quer dizer, o seu pai colocou 2 canetas na sua mochila para você ir à escola. Mas quando você volta à escola já trazer 3 canetas, o seu pai repreendia. Onde você encontrou essa caneta? Não é sua, vai devolver ao dono. Estamos a falar de caneta que custava aquele tempo 5 meticais. Hoje a mãe diz não, traz mais. Hoje a mãe, quando a filha traz um vestido para ela, e ela sabe que a filha não trabalha, diz assim é que é ser filha. Tem que reconhecer aquele esforço que eu fiz. Mas a mãe tem que se perguntar onde ela está a trazer. E depois o que acontece? Quando a pessoa aparece a tal pessoa que dá aquilo, a mãe vê que é alguém muito mais velho que a filha. 20 anos, 30 anos. Mas como trouxe dinheiro? Como trouxe dinheiro, não fala nada. E depois nós temos essa mania de dizer que não queremos com aquele, não queremos ver com aquele. E depois nós agora temos esses resultados de suicídio. As crianças estão se suicidar, estão se matar. Por quê? Ele começa a ver o tempo de confiança que ela teve com aquela pessoa. E como a mãe recebia ele, como o pai recebia ele. E do nada, o pai ou a mãe dizer que não quer saber dessa relação. Automaticamente, ela fica decepcionada emocionalmente. Nós temos agora aquela doença, chamam de tensão arterial. Com quantos anos antes a pessoa tinha aquela doença? Depois de 50. E hoje? Depois de 15 anos. E por que os pais não se perguntam os porquê? Então, nós temos que aprender a aceitar a nossa responsabilidade. E não dar a responsabilidade da educação dos nossos filhos a outras pessoas, a pessoas alheias. Não. Um filho que cresceu numa casa onde que nenhum dia ouviu o seu pai a elogiar a mãe que não, minha esposa, você os cozinhou bem. A comida está bem feita. O filho passou nessa vida, nunca ouviu isso do pai. E o filho vai casar. Será que nós esperamos que esse filho um dia vai elogiar a esposa? Ou vamos cobrar ele? Não, porque ele cresceu assim. Por aquilo que nós não demos? Sim, porque nós não podemos pensar que educação é só pegou o caderno e escreveu. O filho leu. Não. Educação é tudo aquilo que o pai faz dentro da sua casa. O filho está a olhar. Por isso tem aquela passagem muito famosa daquele senhor que resolveu levar o pai para viver com ele. Só que o pai, já como era velho, partia pratos, copos, tudo demais lá. Então o pai decidiu chamar um carpinteiro para fazer prato e copos de madeira para o pai, para não estragar as minhas louças. O filho, vendo aquilo, perguntei-lhe: pai, isso que você está a fazer é para o quê? O pai disse que não, isso é para o seu avô, porque ele está a acabar os nossos pratos, os nossos copos. Então, para ele não acabar, vamos fazer isso. O que o filho respondeu? Disse: ok, não é problema. Então, eu assim, amanhã, quando você ficar velho, também vou fazer o mesmo. Estava a educar o filho, que quando a pessoa é velha, tem que usar prato e copo de madeira. E automaticamente, o pai, naquele momento, sentiu-se mal e desistiu da ideia, porque ele colocou-se no lugar do pai, que não, afinal de contas, quando eu também ficar velho, o meu filho vai fazer isso? Não, eu não quero. Então, nós temos que aprender isso, que você não pode fazer algo para alguém que amanhã, quando for feita para si, você não há de gostar. A responsabilidade da educação dos filhos é inteiramente do pai. A responsabilização da educação dos filhos inteiramente dos pais, nós sabemos muito bem. Ouvimos aqui com Maulana Osmana nos interpretar aqui que, primeiro, o segredo que tem que ter um bom filho dentro de casa, o pai tem o dever de procurar uma boa esposa, ou a esposa tem que
se sintonizar-se para fazer um casamento com um bom marido, para resultar um bom filho, como nós temos o exemplo do Sayyidina Abdul Qadir Jilani. Foi resultado de um casal muito organizado. E aqui nós temos aqui, por exemplo, onde temos aqui alguns pontos, no tempo de Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala, onde havia um menino indisciplinado, e o pai foi queixar-se ao Amir al-Mu'minin, e ele disse, traz o miúdo para ser sancionado, ser castigado. E aquele menino, ele disse que eu aceito esse castigo de Amir al-Mu'minin, mas eu tenho algumas questões a fazer. E Sayyidina Umar disse que sim, podes fazer as questões. E ele disse, será que existe algum dever de um pai sobre o filho? Sayyidina Umar disse que sim. E ele perguntou quais são esses deveres. Ele diz que o pai tem dever de procurar uma boa mãe para seu filho. E o filho diz, o segundo é dar um bom nome ao seu filho e ensinar a religião ao seu filho. E aquele jovem disse, Ya Amir al-Mu'minin, destas 3 coisas, meu pai não me deu nenhuma. Não tenho boa mãe, não tenho bom nome, meu nome é Abdul Hajar, Pedro, servo da pedra, e não tenho nada de conhecimento básico religioso. Daí, Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala chamou o seu pai, que diz, vai educar para depois reprimirmos esse menino. Depois há um outro exemplo que não fica por fora. Há um menino, como nós ouvimos aqui de Maulana Osman explicar muito bem, que havia um jovem que estava na prisão e a mãe levava comida lá, e ele pediu para falar alguma coisa nos ouvidos da mãe, atrás das grades. E a mãe, chegando lá, encostou o ouvido e ele tentou morder o ouvido, a orelha da mãe, de uma forma agressiva. Ao gritar, polícias revoltados, este menino é malcriado, a mãe está a sofrer todos os dias, trazer comida, e ele está ali aqui a agredir, de uma forma física. E ele diz, olha, eu estou a agredir porque se eu estou hoje atrás das grades, é por culpa dela. Porque quando eu ontem trazia uma caneta, ela dizia, traz mais outra dia seguinte. E eu fui habituando, até fazer um roubo desta magnitude, e hoje estou atrás das grades por falta de educação dela, ou falta de chamar de atenção. Quando eu trazia coisas pequenas, ela encorajava para que eu trouxesse mais coisas. Então, com essas coisas que, meu caro telespectador, tivemos uma história de educação, esperamos que tenha algum proveito a partir daí. Usa esses conselhos para a sua casa mesmo, que Allah subhanahu wa ta'ala ajude e facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.